Olá, pessoal! Seguindo, então, a introdução do Sistema Financeiro Nacional, na aula anterior nós falamos do sistema financeiro. Vamos recapitular. O sistema financeiro é criado para quê? Para transferir recursos entre os agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? A gente viu, famílias, as empresas, governo e o resto do mundo, tudo bem? O sistema surgiu para quê? Para que houvesse transferência de renda, de recursos, de um agente para o outro. Um agente superavitário, que tem dinheiro sobrando, para aqueles agentes que necessitam do recurso financeiro, os agentes deficitários. Então, o sistema foi criado para isso. E esse sistema financeiro nacional só consegue fazer esta função de transferência de recursos porque nós temos os agentes que fazem isso. Quem são os agentes? Os órgãos de regulação, que são aqueles órgãos normativos, e os órgãos supervisores, e nós temos também as instituições financeiras, que são os entes operadores do Sistema Financeiro Nacional. Então, quando eu junto os órgãos de regulação mais os de intermediação, que são as instituições financeiras, eu consigo dar credibilidade, confiança e segurança para o sistema financeiro fazer a função dele, que é a função qual? Transferir recursos financeiros entre os agentes, tudo bem? Então, o sistema, ele é composto por quem? Pelos órgãos normativos, os órgãos, as entidades supervisoras e os entes operadores. Esses três agentes no mercado financeiro, cada um tem a sua função. Os órgãos normativos criam normas, as entidades supervisoras fiscalizam e as instituições financeiras ou os entes operadores vão executar, intermediar, a função do mercado financeiro, a transferência de recursos financeiros, tudo bem? E vimos que esse sistema é desenvolvido por 4 grandes mercados: o monetário, mercado de capitais, mercado de câmbio e mercado de crédito. Maravilha? Então, dando sequência, vamos recapitular. A estrutura do Sistema Financeiro Nacional é dada pelos órgãos normativos e também pelos órgãos ou entidades supervisoras. Aí, às vezes, alguns alunos perguntam para mim no inbox lá do Face: professor, qual é a diferença entre órgãos e entidades? Órgãos não têm patrimônio próprio, tudo bem? Um conselho, por exemplo, de classe, o Conselho Monetário Nacional, não tem patrimônio, é um órgão, né? A gente se reúne aí em 2 ou 3 pessoas e essa reunião, como nós não temos um patrimônio próprio, uma estrutura física, eu falo que é um órgão, tudo bem? Então, regra geral, os órgãos não têm estrutura física, não têm patrimônio próprio. Já as entidades supervisoras, regra geral, têm patrimônio próprio, estrutura física, Estão criadas nas modalidades de autarquias, tá certo? Essa é a principal diferença entre órgãos e entidades. Então, olha só, a estrutura do Sistema Financeiro Nacional é dada por órgãos normativos, entidades supervisoras e também por quem? Pelos operadores. Quem são os operadores do mercado financeiro? As instituições financeiras, tudo bem? Então, legal, essa é a estrutura do sistema financeiro. Só que, olha só, essa estrutura é subdividida em 2 subsistemas. O Sistema Financeiro Nacional, ele é reclassificado em 2 subsistemas, tudo bem? Então, essa estrutura, os órgãos normativos, as entidades supervisoras e os operadores são realocados, redistribuídos em 2 subsistemas. Quais são? O primeiro, conhecido como subsistema normativo. O subsistema normativo, como o próprio nome já diz, é aquele subsistema que cria normas. Tudo bem? O subsistema normativo, nós vamos colocar as entidades
que criam normas. E quem são as entidades que criam normas? Os órgãos normativos. Quais são? Os órgãos normativos nós temos aqui, ó. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Na mesma cor, pode perceber, ó, amarelinho, tudo bem? Como é que você vai gravar aí, ó? Um macetezinho. Tudo bem? Nós temos aqui, ó. Você precisa encontrar o quê, ó? C e N. C e N. C e N. Cria normas. Tudo bem? Então, ó, Conselho Monetário Nacional cria normas. Conselho Nacional de Seguros Privados cria normas. E Conselho Nacional de Previdência Complementar cria normas. Tudo bem? Aí você me fala assim, professor, mas o Bacen também tem C e o N, cria normas. Mas olha só, o C precisa ser a primeira letra da palavra, tudo bem? Para dar certo o macetezinho, tem que ter CN, mas criar normas tem que começar com a letra C. Ok ou não? Então tá aí, ó. Letra C, letra C, letra C. Ó. Conselho Monetário Nacional cria normas. Letra C. Começa com C. Conselho Nacional de Seguros Privados cria normas. Começa com a letra C. E Conselho Nacional de Previdência Complementar também cria normas. Começa com a letra C. Tudo bem? Então, são os órgãos normativos compostos dentro do subsistema normativo. Depois nós temos as entidades supervisoras. Olha só, as supervisoras não tem um subsistema para elas. Não existe um subsistema de supervisão, né? Existe o subsistema normativo. Então, nós vamos classificar as supervisoras também junto com o subsistema normativo, junto com os órgãos normativos. Então tá aqui, ó, supervisoras. E quem são as entidades supervisoras? São aquelas que supervisionam, são aquelas que fiscalizam o sistema financeiro nacional. Quais são? Banco Central, cumpre normas de quem? Do Conselho Monetário Nacional. CVM, Comissão de Valores Imobiliários, cumpre normas de quem? Do Conselho Monetário Nacional. SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, cumpre norma de quem? Do Conselho Nacional de Seguros Privados. E a Previc, cumpre norma de quem? Previdência Complementar. Vai cumprir norma do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tudo bem? Galera, se tem um agente que cria normas, precisa ter alguém para fiscalizar e executar. Tudo bem? Então, olha só, os órgãos normativos, bem como as entidades supervisoras, são colocadas dentro do subsistema normativo. Tudo bem? E os operadores, o próprio nome já diz, está dentro do subsistema operativo. Tudo bem? Os operadores estão dentro do subsistema operativo. E quem são os operadores do Sistema Financeiro Nacional? Todas as instituições financeiras públicas e privadas. Todas as instituições financeiras públicas e privadas são operadores do Sistema Financeiro Nacional. E lembrando, instituição financeira não é somente banco. Nós temos várias outras instituições financeiras no mercado que não seja na modalidade de banco. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, olha só, a estrutura do Sistema Financeiro Nacional é composta pelos órgãos normativos, as entidades supervisoras e os operadores. E esses entes são redistribuídos, realocados dentro do subsistema normativo e do subsistema operativo. São apenas dois subsistemas, tudo bem? O normativo, quem que está dentro dele? Os órgãos normativos e as entidades supervisoras. E no subsistema operativo, quem está dentro dele? As entidades operadoras do Sistema Financeiro Nacional, tudo bem? Os órgãos normativos você vai gravar, cria normas, começa com a letra C e tem o N de normas. E, por fim,
Vale ressaltar que esse subsistema normativo também recebe outros nomes. Então vamos gravar aí, ó. Primeiro nome para o subsistema normativo também pode ser chamado de subsistema de regulação. Então, olha lá, subsistema normativo também recebe o nome de subsistema de regulação. Depois nós temos um segundo subsistema normativo, um segundo nome, que eu posso falar subsistema de supervisão. Ou subsistema de fiscalização. Então, olha só, 3 nomes para a mesma coisa. Subsistema normativo pode ser conceituado como subsistema de regulação ou regulatório, supervisão ou subsistema de fiscalização. Eu já vi esses nomes em questões de prova, tudo bem? CESP, tá? Depois nós temos o subsistema operativo. O subsistema operativo, nós podemos conceituá-lo de 3 nomes também, ó. O operativo pode ser conhecido como subsistema de operação. Nós podemos falar subsistema operativo como sendo subsistema de execução. E, por fim, subsistema operativo como sendo subsistema de intermediação. Ok? Então tá aí, gravem essas 3 palavras aí para cada subsistema, que são formas diferentes de ser perguntado na prova, ok? E aí a gente entra basicamente dentro da Lei 4595 de 1964, que é a Lei de Regência do Sistema Financeiro Nacional. Essa é a lei base que nós precisamos ter em mãos, que diz assim: o Sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente lei, será constituído de Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, BNDES e instituições financeiras públicas e privadas. Então, presta atenção aqui comigo, ó. Vamos junto. Olha só, se a banca te perguntar como é composto o subsistema financeiro, como é composto o Sistema Financeiro Nacional? Se a banca te perguntar a composição do Sistema Financeiro Nacional, é dada pelos órgãos reguladores e instituições financeiras. Correto. Por quê? Quem são os órgãos reguladores? Os normativos e os supervisores. Mas ele também pode perguntar: o Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e pelos operadores. Também está correto, né? Nós vimos que os órgãos reguladores são os órgãos normativos e as entidades supervisoras, tudo bem? O Sistema Financeiro Nacional tem na sua composição, né, esses órgãos normativos, supervisores e operadores. Agora, se ele te perguntar, de acordo com o artigo 1º, de acordo com o artigo 1º da Lei 4595, a resposta seria: o Sistema Financeiro Nacional é estruturado e regulado pela presente lei e constituído por quem? Conselho Monetário Nacional, Banco Central, Banco do Brasil, BNDES, instituições financeiras públicas e privadas. Se ele perguntar somente de acordo com a lei, artigo 1º. Tudo bem? Agora, veja,
Essa lei é de 1964. E esse artigo 1º, atualmente, já se encontra desatualizado. Por isso que eu não acredito que será perguntado, ok? Por que que está desatualizado? Porque nós tivemos, no ano de 1976, a criação de quem? Da CVM, né? Por qual lei? Pela lei 6.385 de 76. Criou quem? A CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Agora eu te pergunto, a CVM não é peça importantíssima dentro do sistema financeiro nacional? Sem dúvida. A CVM é peça importantíssima aqui dentro, então ela teria que estar dentro desse artigo. Só que a CVM foi criada em 76 e a lei é de 64. Não houve uma alteração, né, desta lei, não houve uma atualização dessa lei. Percebe? Então, só vale essa resposta se perguntarem de acordo com o artigo 1º da Lei 4595. Porque dentro desse artigo eu já posso falar que está desatualizado, tudo bem? Tranquilo? E as instituições financeiras, né? Olha só, quem que está presente, ó? O Sistema Financeiro Nacional é composto por quem? Pelos órgãos normativos, entidade supervisora e operadores. Quem são os operadores do sistema financeiro? Então vamos colocar, os operadores são todas as instituições financeiras. Todas as instituições financeiras, públicas ou privadas. Então, vamos ver o que é uma instituição financeira? Vamos lá. De acordo com a Lei 4595, artigo 17, considera-se como instituição financeira, né, as pessoas jurídicas, ó, públicas e privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Então vamos lá. Considera-se, ó, instituições financeiras para o efeito da lei, qualquer pessoa jurídica, pública ou privada, que tenha como atividade principal ou acessória, ó, a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios, delas mesmas, ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Então, nós vamos gravar essa definição da seguinte forma. Então, olha só, quem são as instituições financeiras de acordo com a lei? As instituições financeiras de acordo com a lei podem ser instituições públicas ou privadas, que tenham como atividade, ó, pode ser uma atividade principal, né? É a atividade principal dela, ou pode ser uma atividade acessória, secundária, tudo bem? Qual seria essa atividade principal ou acessória? Você vai gravar essa palavra aqui, ó. CAIC. Quem é atividade principal ou acessória? A palavra CAIC. O que significa CAIC? Ó, coleta, aplicação, intermediação e custódia. Tudo bem? Agora, essa instituição financeira tendo como atividade principal ou acessória coleta, aplicação, intermediação e custódia, ela pode trabalhar somente com reais? Não. Ela pode trabalhar tanto com moeda nacional. Essas atividades podem ser tanto em moeda nacional
como em moeda estrangeira. Tudo bem? Então, ó, nós podemos ter instituições financeiras públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória coleta, aplicação, intermediação e custódia em moeda nacional ou estrangeira. Tudo bem? Agora, o que significa coleta? Coletar é o mesmo que captar. Coletar é o mesmo que captar recursos financeiros. Coletar é o mesmo que fazer um depósito. Quando eu faço um depósito no banco, o banco está coletando, captando recursos financeiros. Aplicação é o mesmo que empréstimo. Aplicar é o mesmo que emprestar. Então, quando o banco empresta dinheiro para mim, ele está aplicando o seu recurso, tudo bem? Intermediação. A intermediação é o elo entre a captação e o empréstimo, a aplicação. E a custódia? Custódia você vai gravar, é a guarda de recursos de terceiros. Então, vamos recapitular? Considera instituição financeira para efeitos da lei em vigor as pessoas jurídicas públicas e privadas que tenham como atividade principal ou acessória, palavra CAIC, coleta, aplicação, intermediação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros, a guarda de valores de terceiro. Legal, professor, somente a instituição financeira jurídica é que é instituição, eu só posso considerar instituição financeira as pessoas jurídicas, né? Porque aqui fala as pessoas jurídicas. Não, nós também podemos conceituar, ó, instituição financeira, pessoa jurídica, mas também eu posso equiparar as pessoas físicas como uma pessoa jurídica, como uma instituição financeira. Então, cuidado. Não somente as instituições financeiras, pessoas jurídicas, não somente as pessoas jurídicas são instituições financeiras. Eu posso também equiparar as pessoas físicas como sendo instituições financeiras. É o que diz o parágrafo único, ó. Equiparam-se as instituições financeiras às pessoas físicas que exerçam quaisquer atividades referidas nesse artigo de forma permanente ou eventual. Então, qualquer pessoa física que exerça uma daquelas 4 atividades, pelo menos uma, eu preciso de pelo menos uma das 4 atividades para ser instituição financeira. E se a pessoa física exercer uma das 4 do CAIC, coleta, aplicação, intermediação ou custódia, ela será equiparada a uma pessoa jurídica. Será uma instituição financeira também, tudo bem? Legal. E como que faz, professor, para que as instituições financeiras, eu já entendi o conceito, mas como que faz para essas instituições trabalharem no Brasil? Ou como que eu faço para criar uma instituição financeira? Tudo bem? Depende de quem de autorização. Olha só, no artigo 18 diz assim, as instituições financeiras somente poderão funcionar no país, no Brasil, mediante prévia autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo quando forem estrangeiras. Então, nós vamos abrir um outro slide aqui para você fixar esse assunto que é muito pedido em prova também. Então, olha só, nós temos aqui, ó, instituição financeira. Para a prova de CES Gran Rio, você vai gravar assim, ó. Se ela for nacional, depende de autorização de quem? Do Banco Central. Ó, já até combina, ó. Nacional, autorização do Banco Central. Se ela for estrangeira, necessita do quê? De autorização do executivo, ó, estrangeira, executivo.
estrangeira, executivo, tá? Poder executivo. Mediante um instrumento jurídico chamado de decreto. O executivo autoriza como? Verbal? Não. Por um documento jurídico, um ato jurídico conhecido como decreto. Quem é o poder executivo? Presidente da República. Então você pode pensar assim no primeiro momento. Instituição financeira nacional, autorização do Banco Central. Instituição financeira estrangeira, executivo. Decreto do Poder Executivo. Perfeito para Sesgran-Rio, tudo bem? Agora, o que você precisa ter na tua cabeça e no teu coração, o seguinte, você pode pensar comigo que a nacional depende de autorização do Banco Central. Aí você poderia pensar, então quer dizer que a estrangeira basta o presidente autorizar por decreto, já é o suficiente? A Dilma vai lá e autoriza e ponto final? Claro que não, gente. A estrangeira tem que ter um processo muito mais dificultoso para entrar no nosso país do que propriamente a nacional. Ora, se a instituição financeira nacional depende de autorização do Banco Central, a estrangeira, além do decreto do Poder Executivo, também vai depender posteriormente de uma autorização do Banco Central. Correto? Eu não posso criar facilidades maiores para quem é de fora do que para quem é de dentro de casa. Tudo bem? Então, para Sesgran-Rio, você grava assim: Instituição Financeira Nacional, autorização do Banco Central. Instituição Financeira Estrangeira, executivo, por meio de um decreto. Agora, lembre-se, né? Para a prova de CESP ou outras provas, lembra, só o decreto basta? Claro que não. A estrangeira, além do decreto, precisa também de autorização do Banco Central. Percebe? A estrangeira é mais dificultoso o processo, tá? Mas vamos dizer, mais uma vez, Sesgran-Rio, nacional, autorização do Banco Central. E estrangeira, decreto do Poder Executivo, mediante decreto do Presidente da República. Então, olha o que ele fala. As instituições financeiras somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo quando forem estrangeiras. Tudo bem? Aplicam-se às instituições financeiras estrangeiras em funcionamento ou que venham se instalar no Brasil, no país, as disposições da presente lei, sem prejuízo das que se contém na legislação vigente. Então, aplicam-se às instituições financeiras estrangeiras em funcionamento ou que venha a se instalar no país as disposições da presente lei. Pronto, matou. Então, quer dizer que se a lei diz que precisa de autorização do Banco Central, então as estrangeiras eu também vou aplicar a mesma lei, autorização do Banco Central. Maravilha? Mas volto a dizer, Sesgran-Rio pergunta de forma separada. Banco Central autoriza instituição nacional e estrangeira decreto do Poder Executivo. É proibido às instituições financeiras conceder empréstimos ou adiantamentos a seus diretores e membros dos conselhos consecutivos ou administrativo, fiscais e semelhantes, bem como aos respectivos cônjuges. Um diretor de uma instituição financeira, se amanhã você for diretor do Banco do Brasil, você não pode buscar empréstimo dentro do Banco do Brasil. É proibido pela lei, tudo bem? Pela lei 4595. Então, significa o quê? Se você for diretor do Banco do Brasil, você vai buscar empréstimo lá no Banco Itaú, no Banco no Bradesco e etc, entendeu? É vedado à instituição financeira conceder empréstimo ou adiantamento aos parentes até segundo grau. Então, parentes de até segundo grau dessas pessoas aqui de cima também não podem tomar crédito na empresa onde você é diretor ou presidente. As pessoas físicas ou jurídicas que participem de seu capital com mais de 10%, salvo autorização específica do Banco Central do Brasil, em cada caso, quando se tratar de operações lastreadas por efeitos comerciais resultantes de transações de compra e venda
ou penhor de mercadorias em limites que forem fixados pelo Conselho Monetário Nacional. Então, ó, as pessoas físicas ou jurídicas que participem do capital do banco com mais de 10% também não podem tomar recursos nessa instituição. As pessoas jurídicas de cujo capital participe com mais de 10% dessas instituições, tudo bem? E também as pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10%, quaisquer dos diretores ou administradores da própria instituição financeira, bem como seus cônjuges e respectivos parentes, até o 2º grau. Então, para você não fazer confusão, parece que é tudo igual, mas não é. Aqui ele está falando de pessoas físicas ou jurídicas, mas abre uma exceção. Quando? Quando se tratar de operações lastreadas por efeitos comerciais resultantes de compra e venda ou penhor de mercadorias, em limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional. Então, precisa ter uma norma que autoriza. Segundo, pessoas jurídicas com capital, onde participa mais de 10%. E na última, ele está falando dos diretores que são sócios da pessoa jurídica, cujo capital tem mais de 10% do banco, tudo bem? E seus parentes de 2º grau. Então, isso aqui, na verdade, é proibido, por quê? Porque chama-se conflito de interesse, ou seja, o mesmo que compliance. Maravilha? Então, é vedado, é proibido às instituições financeiras emprestar seus recursos para esse tipo de pessoas. Depois você precisa gravar um artigozinho da lei 22, que geralmente a CESP já perguntou. Qual a distinção entre instituição financeira pública e privada? Tem diferença da pública para a privada? De acordo com a lei, a diferença é que as instituições financeiras públicas, elas são órgãos auxiliares da execução da política de crédito do governo federal. Então, na verdade, a instituição financeira pública e privada fazem a mesma coisa. Só que a pública é uma auxiliar de quem? Do governo federal na execução da política de crédito. Então, lembra de uma coisa, quando o governo quer conceder crédito para financiamento de casa própria, ele chama Caixa Econômica Federal para auxiliá-lo. Quando o governo quer conceder crédito para o produtor rural, ele vai chamar quem? O Banco do Brasil para auxiliá-lo. Então, as instituições financeiras públicas, elas têm um diferencial em relação às privadas, que é esse auxílio na execução da política de crédito do governo federal. Maravilha? E por fim, nós sabemos que, para fechar a aula, a instituição financeira tem como atividade uma daquelas 4 que é o CAIC. A coleta, a aplicação, intermediação e a custódia de recursos financeiros. Mas vale ressaltar, a intermediação de recursos financeiros é e sempre foi a atividade principal, a atividade precípua de uma instituição financeira. E no que consiste a intermediação de recursos financeiros? 3 minutos eu fecho. Ó. Intermediar recursos financeiros é o mesmo que captar recursos e emprestar recursos. A captação de recursos financeiros é o mesmo que coletar, que eu já falei, tudo bem? Então, o banco, a instituição financeira, capta recursos financeiros de quem? Dos agentes superavitários, conhecido também como agentes poupadores. São aqueles agentes que têm sobra de dinheiro. E aplicam o seu dinheiro, aplicação é o mesmo que empréstimo, tudo bem? Então, a instituição financeira, ela capta de quem tem dinheiro sobrando, conhecido como agente superavitário ou poupador, e empresta esse dinheiro ou aplica o seu dinheiro para os agentes deficitários, também conhecido como agentes tomadores, ou que necessitam de recursos.
ok? Então, ó, ela capta de quem tem dinheiro sobrando, do superavitário, e empresta para aquele que precisa do recurso, o agente deficitário, tudo bem? Isso é transferência de recursos, transferência de renda, né? Claro, isso tudo dentro do conjunto de sistema financeiro nacional, organizado e assim por diante, tudo bem? Então, essa captação, na verdade, para a instituição, é uma operação passiva, tudo bem? Lembra, o P de captação como P de passiva, ou seja, é uma obrigação. Por quê? Se o banco capta o seu dinheiro, eu te pergunto, ele não tem obrigação de devolver? Tem. Se você deposita um dinheiro no banco, ele não tem obrigação de te devolver? Tem. E a aplicação ou empréstimo, na verdade, esse azinho você vai gravar de ativo. Por quê? É uma operação ativa do banco. O que significa ativa? Direito. O banco, quando ele empresta um dinheiro para você, ele tem direito de receber o teu recurso. Tudo bem? Então, quando ele capta, ele tem uma obrigação de devolver. E quando ele empresta o dinheiro para você, ele tem um direito de receber. Então, passiva significa obrigação e ativa, direito. Um direito a receber. Tudo bem? Claro, o banco faz isso de forma gratuita? Claro que não. Quando o banco capta o teu dinheiro, ele capta numa taxa de juros baixinha. Às vezes vai te pagar lá 1% ao mês, por exemplo. E quando ele empresta esse dinheiro, ele empresta numa taxa de alta, taxa de juros mais alta. E a diferença, ó, vamos no nosso exemplo, ele captou por 1% e emprestou a 9%. A diferença está sendo quanto? 8%. E o que significa 8%? Essa diferença é conhecido como spread, ou lucro bruto. Tudo bem? O que é o spread? É o lucro bruto do banco, é o lucro bancário. Também posso falar, o que é spread? É a diferença, ó. Spread, a diferença entre a taxa captada em relação à taxa aplicada. Diferença entre o custo que o banco teve para captar o recurso em relação ao que o banco cobrou para emprestar o recurso financeiro. Tudo bem? Então, ó, intermediar recurso nada mais é que fazer o dinheiro sair da mão de um cara que tem sobra e vai para a mão de um cara que necessita. Intermediação de recurso financeiro. O banco não faz isso de forma gratuita. Ele cobra um spread. O que é o spread? É a diferença no custo que o banco pagou para obter o dinheiro em relação ao custo que ele cobrou para emprestar esse recurso financeiro. Maravilha? Então, com isso, a gente fecha o módulo 1, tópico 1, Introdução ao Sistema Financeiro Nacional. Fiquem com Deus. Já já voltamos para o módulo 1.1.1. Vamos estudar Conselho Monetário Nacional. Até já, um grande abraço. Te espero no próximo encontro.